O ano em que a Terra parou, 2020. Pois é, o livro de hoje a ser comentado é um lançamento bem recente aqui da editora, que vamos ver aqui o nome da editora, tem que botar óculos para ver, é a editora AR, nunca ouvi falar. Todo dia, cara, editora é igual stand-up comedy. Stand-up comedian, né? Cada dia aparece um novo. Esse livro aqui é O Ano que a Terra Parou, do jornalista Luciano Trigo. Luciano Trigo, eu conheço já ele como um bom crítico de arte, um bom jornalista, trabalhou no Globo. E ele escreve muito legal, muito bem. E esse livro aqui, O Ano que a Terra Parou, 2020, o Luciano Trigo faz uma espécie de coletânea de ensaios sobre o momento em que nós estamos vivendo. O interessante desse livro é que ele tem aquilo que eu gosto num escritor. Eu não concordo com tudo que o Luciano coloca no livro. E eu acho que é isso que é muito importante, né, para a minha cabeça. Ele faz várias proposições, ele levanta várias lebres interessantes, em que algumas eu concordo absolutamente, algumas eu concordo mais ou menos e outras eu discordo profundamente. Mas isso me obriga justamente a pensar, a raciocinar, a argumentar, né, com ele, quer dizer assim, ele está aqui, mas argumentar com o livro, olha, isso aqui mais ou menos assim, poderia ser assim, poderia não ser. Ele coloca logo de cara no livro uma discussão muito importante sobre essas questões identitárias, às quais ele faz uma crítica bastante severa, né, contra essas políticas identitárias aí, de gênero, de orientação sexual, de cor de pele, de religião e politicamente correto. Inclusive aqui ele coloca logo uma frase, né, do Nelson Rodrigues, que diz o seguinte: a paixão política é a única paixão sem grandeza e é a única que é capaz de imbecilizar o homem. A paixão política. Então o Luciano Trigo, ele nos leva para passear, pega você pela mão e nos leva a partir da questão dessa coisa de lacração, né, essa política de cancelamento, essa bobajada toda que está rolando e que, de certa forma, marcou de forma muito forte o pensamento dos últimos anos e principalmente talvez do ano 2020. Porque o ano de 2020, sem dúvida nenhuma, ele vai entrar para a história da humanidade como um marco de breakthrough, né? de rompimento, de corte, porque a humanidade já vinha, né? Na verdade, todo um processo de transformação que a humanidade vive, né, ao longo do tempo. Mas o fenômeno da pandemia, do Covid-19, foi como se um raio, um relâmpago tivesse atingido o planeta, né, a humanidade, e com esse raio, né, esse raio atirou fogo ao processo. Esse raio foi como se fosse uma espécie assim, de um catalisador, que todos os processos que estavam sociais, tecnológicos, que estavam ocorrendo no planeta foram acelerados brutalmente. É interessante lembrar também que o raio, né, ele tem uma característica na noite, né, quando brilha o raio, de repente, naquele fração de segundo, né, que o raio surge no céu, a gente enxerga tudo. E logo em seguida vem a escuridão profunda. Essa que é a ideia do raio, né? Durante um momento você consegue ver tudo, mas logo em seguida você não enxerga mais nada. Eu acho que nós estamos vivendo um período de grande incerteza. Talvez poucas gerações tenham vivido tanta incerteza, pelo menos no mundo contemporâneo, né, na história contemporânea, do que a nossa geração aqui. Talvez eu fico imaginando somente aquelas pessoas que estavam na vida adulta às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ali pelos anos 20, anos 30,
que sofreram essa angústia sobre a incerteza acerca do seu futuro, do futuro das suas famílias, dos seus familiares, né? Acerca do futuro da humanidade, do seu país, como nós estamos vivendo agora. Com uma diferença, né? Naquela época, né? Quando deflagrou a Segunda Guerra Mundial, né? Aquela hecatombe, aquela coisa terrível, você ainda tinha opção, você poderia fugir para a América Latina, né? Você poderia fugir para um país da África, você poderia, enfim, ir para a Oceania, ficar a salvo daquela área beligerante. A diferença é que hoje nós vivemos essa pandemia é que você não tem lugar nenhum do planeta para se esconder. Você pode ir para qualquer lugar que você vai estar ameaçado pela pandemia. E a pandemia traz essa insegurança, traz essa incerteza. Por isso eu tenho lido bastante e pensado bastante sobre essa questão desse ano de 2020, que, como eu já disse, poxa, esse ano, pessoal, vai entrar realmente daqui a 100, 200 anos, o pessoal que estudar história vai ter esse marco da pandemia do ano 2020, logo no princípio do século XXI. Vai ser um marco. Do que isso vai dar, eu não tenho a menor ideia. E quem disser para vocês que sabe no que isso vai dar, esse aí tem muito menos ideia do ainda. Esse aí está boiando geral. A incerteza no mundo hoje, a certeza é que existe uma grande incerteza, tanto sobre o nosso futuro pessoal como o próprio futuro da humanidade, o que a gente vai ser obrigado a fazer várias mudanças muito radicais nas nossas vidas, nos nossos comportamentos, e isso aí está colocado aí, e são problemas complexos, são problemas extremamente complexos. Eu vejo inclusive poucas pessoas no mundo que são capazes de entender a dimensão dos problemas que a humanidade tem que enfrentar na questão ambiental, na questão de concentração de renda, na questão de tecnologia, na questão de educação, de saúde, né? São questões de energia, são questões muito grandes, que vão brigar mudanças muito grandes, tanto a nível do individual quanto do nível coletivo. E o pior de tudo, né, que o Brasil, o mundo todo já está passando por um momento muito crítico, muito complicado. E o Brasil, o nosso país, ele tem essa característica. Ele consegue ficar pior do que o resto do mundo, né? E a cidade aqui que eu moro, que é o Rio de Janeiro, consegue ficar pior que o resto do Brasil. Nem tudo no Rio de Janeiro é uma zona. Tem também a bagunça e o desmando. No Rio, organizado, só o crime. Às vezes eu tenho a impressão que eu moro no pavilhão reto furicular do mundo, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro. A incerteza é total. Então, voltando aqui ao livro do meu amigo, eu nem conheço ele, Luciano Trigo, né? Ele trata, então, de uma maneira, eu acho que em muitos momentos muito irônica, muito bem humorada, de alguns desses conflitos aqui. Às vezes eu acho até que ele dá muita paulada na esquerda, muito bem dada, aliás, e é um pouco condescendente, talvez, com a extrema-direita, com a direita. Talvez, né, é o pensamento dele, eu respeito, mas é isso que é interessante do livro. O livro te obriga a você raciocinar e obriga você, tudo que você lê, se você absorver aquilo como se aquilo fosse uma pílula de um xarope contra a tosse ou remédio contra a dor de cabeça, que você engole aquilo e absorve aquilo, é muito ruim. Toda leitura que se presta, ela deve levar a gente a algum tipo de reflexão, né, uma análise daquilo. Será que o autor, né, nas proposições que o autor está fazendo, ele está sendo correto, quer dizer, ele está sendo intelectualmente honesto? Isso é parte pri, né? Muito embora o Luciano Trigo não tenha a menor dúvida sobre a honestidade intelectual dele. Mas, em muitos casos, né, muitos autores não são honestos intelectualmente, até aqueles em quais a gente concorda. Para isso a gente tem que ter mais cuidado ainda. Mas você tem que sempre examinar,
né? Mas esses dados aqui que ele arrumou, essas fontes, esse pensamento aqui que ele desenvolveu, não será um pouco enviesado? Porque quando a pessoa fala uma coisa que a gente não concorda, a gente tem que prestar ainda mais atenção, porque quando você não concorda com uma coisa, pode ser que ali justamente ali naquele ponto que você está enganado, que você tem um raciocínio errado, que você está pensando a coisa errada, né? Como disse o grande Keynes, né? Quando eu percebo que eu estou errado, eu mudo de opinião. É a coisa mais fácil do mundo. Eu acho que é a grande dificuldade que hoje as pessoas têm, né? É de perceberem, terem a grandeza, ou até a racionalidade de não se aferrar às ideias, de não se prender às ideias, né? A gente tem que perceber que, de repente, as nossas ideias, as nossas certezas, né? Aquelas coisas que a gente tinha como certeza absoluta, de repente eram ideias erradas, ou eram ideias certas, mas deixaram de ser. Não são mais ideias corretas, dado o que a gente tem na nossa realidade, porque a realidade está sempre, o mundo está sempre em transformação, a realidade está sempre mudando. Aquilo que é uma verdade há 150, 200 anos atrás, não é obrigatoriamente uma realidade outro dia, não é uma verdade hoje em dia. Não tem nada a ver com o nosso cotidiano, não tem nada a ver com a nossa vida. Então nós temos que mudar nossos parâmetros. Alguns parâmetros não mudam nunca, alguns parâmetros eles permanecem durante a vida inteira, né? São algumas questões éticas, são algumas questões morais, são algumas questões comportamentais, né? Não se deve matar o semelhante, né? Não se deve roubar aquilo que é do outro, que não nos pertence, né? Passa dentro aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho! Saco, bicho, acabei de ser assaltado aqui mesmo, rapaz. Pô, sério mesmo? O senhor me desculpa aí, mas vou ter que verificar. Pode conferir aí, pai. Pô, é verdade, aí o senhor me desculpa, é que a gente está implementando um novo sistema, sabe como é computador? Tem um sábio, um rabino muito antigo, da época até do Cristo, do Jesus Cristo, chamado Hillel. Era um pensador da religião judaica, dizia que o resumo do judaísmo é não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. E o Jesus Cristo, né, o Cristo incorporou esse pensamento, né, ao que ele pregava. Mesmo porque Jesus Cristo era judeu, morreu judeu. O Jesus Cristo, você pode ver dos evangelhos, em nenhum momento ele se propôs a fundar uma nova religião. O que ele tenha proposto, talvez, foi reformar o judaísmo da sua época. Mas o Jesus Cristo morreu judeu, e mais do que isso, ele era um judeu, ele era considerado um rebbe, né, um sábio, e um judeu praticante. Quer dizer, era um judeu religioso. E se era um judeu religioso, ele cumpriu todas as mitzvot, né? O maior número de mitzvot possíveis, ou seja, os mandamentos da religião judaica, que são 600 e lá vão porrada, né? 618, se não me engano, ou 681, não sei. Aproveita o número para jogar no bicho. Mas, por isso mesmo, se Jesus Cristo foi judeu, ele casou e teve filhos. Porque um dos mandamentos do bom judeu é você casar e ter filhos, né? E no Shabat também sempre praticar sexo com a sua esposa, né? São os seus compromissos conjugais, são mitzvot, né? Mitzvot é plural de mitzvah. Uma mitzvah, duas mitzvot. Assim comigo, vocês vejam como eu sou um cara erudito, né? Como vocês aprendem assistindo essa minha pensata, né? Nós saímos aqui do século XX, fomos parar lá no ano zero, né, da nossa era comum, né, como se diz, né? Aqueles que não são cristãos não dizem antes ou depois de Cristo, eles dizem da era comum. A era comum é que nós todos combinamos de aceitar como o ano zero, né, o nascimento do Cristo, lá, né, lá na Terra Santa. Vamos combinar assim. Mas, enfim, eu só faço essa observação para vocês valorizarem esse meu programa, né, para vocês, inclusive, compartilharem com seus amigos, se inscreverem no meu canal, né, mandarem seus comentários, porque é a ideia do Pensata. Eu não faço aqui propaganda de livro, eu não faço aqui resumo de livro, eu parto de um livro, como esse livro aqui, o
O Ano em que a Terra Parou, do Luciano Trigo, como uma forma de partir para um encadeamento de pensamentos, de raciocínios, de ideias, que, aliás, é o propósito de toda boa leitura. Um livro é o que o escritor escreveu, o que o leitor leu e, o mais importante de tudo, o que levou o leitor a pensar. Qualquer livro, pode ser um livro de ficção, pode ser um livro de não ficção, mas o livro é realmente o melhor amigo do homem. Como já dizia, né, o Groucho Marx, não o Karl Marx, o Groucho Marx, o grande humorista, né, o livro é o melhor amigo do homem, depois do cachorro. Mesmo porque é muito escuro ler dentro de um cachorro. Olha só, Montanha, que maneiro papagaio que eu arrumei. Que papagaio, Massaranduba? Isso não é papagaio, é um cachorro, rapá. Ah, rapaz, então é por isso que eu não consigo ensinar ele a falar. Eu digo isso, essa frase pode parecer absurda em português, porque em inglês ela faz muito sentido. Porque diz o seguinte: outside of the dog, the book is the man's best friend. Just because it's too dark to read inside of a dog. É um jogo de palavras com entendeu? Outside e inside. Outside, aí nesse caso, é tirando o cachorro, o livro é o melhor amigo do homem. Só que em inglês, outside, né, ele faz antônimo com inside. Então ele diz, mesmo porque o livro é o melhor amigo do homem, né, tirando o cachorro, mesmo porque dentro do cachorro é muito escuro para ler. Isso é uma piada muito engraçada, muito inteligente, eu sei que vocês não entenderam, mas se vocês verem outra vez esse meu programa, pode ser que vocês venham entender. Se não entenderem, mandem para um amigo para ver e explicar para vocês. Porque esse foi o Pensata de hoje, falando desse livro aqui, do Luciano Trigo, que vale a pena vocês darem uma lida e também mandarem seus comentários para mim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, mandar um comentário, aquela coisa toda que Digital Influencer pede. E me seguir no Twitter, no Facebook, nessas paradas todas, valeu? E espero que você continue aí se protegendo aí e que a vacina está vindo, mas mesmo assim tem que ficar pianinho, valeu? Um beijo, um queijo, tchau.